Pega fogo o cabaré. Pois é, a melhor forma de definir Brasília hoje. Hugo Mota, enfim, teve uma reunião com os líderes e parece que hoje sai a votação da urgência para o PL da anistia. O Planalto, ou seja, a galera do Lula, está desesperada, doidinha sobre o que pode acontecer. Porque uma vez que você coloca o projeto lá, você sabe o que você pôs, mas o que vai sair você nunca sabe. Então, a questão é, se a anistia hoje for aprovada, der a elegibilidade do Bolsonaro, der com a bola nas costas do governo Lula e do STF, qual vai ser a reação? Eu acho que vai dar cadeia. Pode ter certeza, conhecendo a República das Bananas, como eu bem conheço, vai dar cadeia. Nós vamos falar sobre tudo isso. Então, bora para a tela do nosso aplicativo, que está preparado aqui com muita informação de qualidade para vocês. A primeira é de uma ameaça, mas assim, típica da República Tupiniquim. Pois é. Só que não é aqui no Brasil, não. É na República Bolivariana. Olha só. O que eles falaram para os presos políticos, se os Estados Unidos entrarem na Venezuela, é assustador. Fica aí que eu vou te contar do que se trata. Nós vamos falar também de uma ação que o TRE julgou o Bolsonaro. Acabou de sair agora a sentença sobre o Bolsonaro vinda, né, do tribunal. E aí você vai entender um pouquinho mais do que se trata, né? Vamos falar também de uma articulação aqui com o Eduardo Bolsonaro, onde o Hugo Mota fez uma articulação muito importante. A Ana Campagnolo acabou abrindo mão da liderança da minoria em virtude do Eduardo Bolsonaro. E pode ser assim um tapa na cara dos petistas, não sei. Provavelmente xingará a mãe do Hugo Mota hoje porque ele está revoltado com os petistas, revoltado com o STF, resolveu colocar anistia para votar e a possibilidade do Eduardo Bolsonaro nem perder o mandato e ainda pegar a liderança de uma comissão. O negócio tá indo lá em Brasília. A gente precisa acompanhar tudo isso que está acontecendo. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Gustavo Gayer, tá? Ó, nós vamos falar sobre essa questão do Gustavo Gayer aqui, que deu uma repercussão muito negativa. Hoje, né, os bastidores de Brasília mostram algo literalmente assustador sobre o Gustavo Gayer. Veja só, o que pode acontecer com o Gustavo Gayer é muito ameaçador, sabe? Mostra um aparato judicial perseguindo opositores e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso canal, é sempre uma honra poder discutir um pouquinho umas pautas que acontecem no nosso Brasil. Então, não esqueça de compartilhar também. Para você que precisa de um seguro aí, né, garantia de liberdade, eu recomendo que você clique na descrição aqui, entre em contato conosco, contrate aí nossa equipe para te ajudar a fazer uma segunda residência, tá bom? Bora para cima, vamos entender o que está acontecendo aqui no nosso aplicativo. Dá uma olhada nessa primeira matéria que foi publicada pelo Infobay. Olha só, se houver alguma ação estrangeira, qualquer tipo de ação estrangeira, faremos com que vocês desapareçam. Ameaça de guardas a presos políticos na Venezuela. Matéria do Ivan Kleber, Venezuela. O regime venezuelano ameaçou os presos políticos que estão na prisão de Rodeio 1, dizendo que eles vão desaparecer caso aconteça alguma ação estrangeira, ou seja, qualquer ação dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Então, assim, a gente viu aqui no Brasil um recado muito claro, né, que remete muito a isso que está acontecendo na Venezuela. A gente viu aqui no Brasil um juiz falando o seguinte, olha, se você, por um acaso, resolver aplicar sanções, se os Estados Unidos resolver aplicar sanções, a gente manda o Bolsonaro para a cadeia. E aí, se ele vai sumir lá, é problema dele. Então, assim, é muito semelhante, né? Então, você utilizar questões políticas utilizando o judiciário como escudo para isso. Então, estamos acompanhando tudo isso aqui. E aí, né, assim, até agora nenhum sujeito dos direitos humanos se manifestou sobre isso aqui, o Lula não deu declaração nenhuma, a turma do amor, da esquerda do amor, ninguém falou, ó, que absurdo. Não, ninguém. Tá todo mundo, ó, caladinho, quietinho. Vamos lá, pessoal. Outra matéria aqui, matéria da Folha de São Paulo. O Mota, segundo a Folha de São Paulo, disse a líderes
e ao governo que vai pautar a anistia. E o Planalto, né, ou seja, o governo Lula prepara uma reação imediata em relação a isso, né? Portal do R7 do blog do Nolasco. Em reunião do Colégio de Líderes, realizada na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, ficou decidido que o requerimento de urgência do projeto, que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, será analisado ainda na quarta-feira. O mérito do texto ainda não foi definido. Líderes da oposição defendem uma anistia ampla e irrestrita. Já parlamentares do Centrão, que recentemente passaram a apoiar a votação, estão mais inclinados a uma proposta de redução de penas, que beneficiaria todos os condenados, inclusive o Jair Bolsonaro, que foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão. Porém, Bolsonaro não ficaria elegível. Então é o projeto do Centrão que vai reduzir a pena de todo mundo. Com a redução da pena de todo mundo ainda é condenado. Ninguém pode falar, eu não sou condenado. Todo mundo vai ser condenado, vai continuar condenado. É o que eles querem da narrativa. E Bolsonaro continua inelegível e ele vai ter que fazer campanha para alguém. Talvez alguém do Centrão, como retribuição à benesse do Centrão ter dado apoio ao Bolsonaro para a anistia. É assim que o jogo funciona. Tá errado o Bolsonaro, mas nem um pouco. Nem um pouco, né? Matéria do blog do Nolasco. Deputados decidem votar nessa quarta-feira a urgência do projeto de anistia. Ou seja, parece que o bicho está pegando e eles querem votar. Eu tenho um vídeo aqui da CNN que foi publicado até no blog da Thalita Noema. Então, dá uma olhada aqui sobre a possibilidade de aprovação da anistia ainda amanhã. Dá uma olhada. Bom, vamos com informação de momento já adiantada, porque a informação não espera pela nossa Super Elizavec. Agora no Live CNN. No Bastidores eu consigo contar com mais calma o que foi que aconteceu agora na reunião de líderes. Essa reunião que ainda está acontecendo na residência oficial da Câmara. Assim que abriu a reunião, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que até hoje não sinalizava por qual caminho seguiria em relação ao projeto da anistia, avisou aos líderes partidários: vou pautar a proposta de anistia. Proposta essa, vale a lembrança no nosso Bastidores, a você que nos acompanha, que a princípio perdoa os crimes cometidos pelos invasores, depredadores do 8 de janeiro. Aqui em Brasília, mas tem um movimento, uma pressão forte da oposição para conseguir um texto mais abrangente, que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai lá para 2019, quando do início do inquérito das milícias digitais, perdoando todos os crimes a partir daí. Está em debate, neste momento, o modelo do texto. Por isso, se esse texto é aprovado, alcança inclusive o Daniel Silveira. Tá? Alcança o Daniel Silveira, vai fazer um verdadeiro rebuliço, né, dentro do que aconteceu dentro da política, e aí já gera uma discussão, teria o Daniel Silveira, uma vez que a anistia como essa é aprovada, o direito de retorno ao cargo, né? Não, porque não foi eleito, né? Parece que concorreu ao Senado e não conseguiu se reeleger, mas literalmente, né, vão ficar com os ânimos bem acirrados. Isso, uma data ainda não foi dada por Hugo Mota. O que me dizem líderes que estão na reunião agora? Há uma aposta, sobretudo do Centrão, de que há 70% de chance da urgência desse projeto ser aprovado amanhã e depois de o texto ser maturado. Tem chances do mérito ser aprovado também nesta quarta-feira? Tem. 50%, um pouco menos, me dizem esses líderes engajados em viabilizar essa proposta. Esse texto não será debatido hoje, será debatido amanhã, quarta-feira. Hugo Mota, portanto, dá a senha para o projeto avançar. Eu apurei que ele falou isso para o presidente da República naquela reunião na Alvorada ontem, quando Lula se colocou contrário a qualquer anistia. O que está sendo discutido nesse momento? Por Hugo, setores ali, ministros do Supremo Tribunal Federal, defesa feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o que a gente chama de anistia light, anistia mais restrita, uma revisão das penas, da dosimetria, não uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqueles considerados os cabeças do golpe. Há muita resistência do Centrão de passar um texto mais radical. Deve haver reação
da oposição ainda hoje, sendo preparado aí um anúncio para as 3 horas da tarde. Foram reunidos hoje, né? Os líderes da oposição se reuniram para tratar desse assunto, vislumbrando essa dificuldade em fazer avançar o texto que eles querem. Tá dada a informação, Hugo Mota avisa líderes que vai pautar a anistia. Pois é, essa informação caiu como uma bomba em Brasília, tá? Porque o Lula e nem o STF maduraram ainda o projeto que eles querem, mas assim, caiu ali no Congresso, é como eu te disse, você sabe como entra, mas como sai, só a sanitária vai dizer. A grande questão não dá para saber o que vai sair desse PL da anistia. E tem muita gente do Centrão que está meio pistola com o STF, com o governo Lula. Agora, o que aconteceu com o Hugo Mota, não sei. Agora, também saiu uma matéria do 360 Diário dizendo o seguinte: o PL e o Hugo Mota articulam Eduardo Bolsonaro, líder da minoria, para não perder o mandato e negociam a redução de pena do 8 de janeiro, diz Metrópolis. Pois é, a matéria do Metrópolis, que foi reproduzida aqui, diz que o Eduardo Bolsonaro tem a possibilidade de sim, tá, de acabar levando consigo a liderança da minoria. A Ana Campanholo, que estava prevista para assumir essa liderança, diz que abre mão sem o menor problema. Se for para o Eduardo Bolsonaro não perder o mandato dele e permanecer como deputado, mesmo que esteja lá nos Estados Unidos, está tudo bem, não tem problema nenhum. Ela resolveu abrir mão e parece que isso vai acontecer. O próprio Hugo Mota confirmou. O Partido Liberal e o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegaram a um acordo para nomear o Eduardo Bolsonaro como líder na minoria na Casa Branca, né? Garantindo que ele mantém o seu mandato mesmo estando nos Estados Unidos desde março. A liderança permite que Eduardo exerça suas funções parlamentares remotamente, atendendo às exigências do regimento interno da Câmara e assegurando a sua atuação política sem interrupções, enquanto segue acompanhando questões estratégicas para o próprio partido. Além disso, o Hugo Mota propôs debater a redução das penas para os condenados dos atos do 8 de janeiro de 2023, em vez de uma anistia ampla. Ou seja, o que está aparecendo aqui é que aconteceu um acordo, ou seja, uma anistia reduzida, limitada, e em compensação, o Eduardo Bolsonaro mantém-se no cargo. Posso ser sincero com vocês? Eu acho que eu devo, né? Eu acho que vocês me assistem por causa desse meu jeito sincerão aqui que eu converso com vocês sempre, né? O que eu acho aqui? O que é a minha opinião sincera para vocês? Dane-se o Hugo Mota. É simples assim. Quantos acordos o Hugo Mota assumiu e pulou fora? A minha opinião sincera é que tá bom, tá feito o acordo, Hugo Mota, tudo bem, tá? Você põe a anistia para votar, o Eduardo Bolsonaro permanece com o cargo dele e tá tudo bonito. Ótimo. Ele põe em votação. Hora que entrar em votação, articula, muda o texto, busca uma anistia ampla, geral e restrita. Eduardo Bolsonaro que fique sem a liderança e perca o mandato, tá tudo bem, né? Porque ser deputado hoje no Brasil, acho que não vale de muita coisa. Então, resumindo, se eu fosse líder hoje da oposição, eu ia dar uma rasteira no Hugo Mota aqui. Né? É só minha opinião, tá? Minha opinião não vale muita coisa, vocês sabem disso, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha, como é que funciona o esquema aqui no Brasil. Bolsonaro é condenado a pagar 1 milhão por declarações racistas. Falou do cabelo, né? De algumas pessoas que inclusive eram apoiadoras do próprio Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro foi condenado a pagar uma indenização de 1 milhão por declarações racistas dadas em 2021, e agora que ele foi condenado, envolvendo o cabelo de pessoas negras. O julgamento ocorreu nesta terça-feira na terceira turma do TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A advogada de Bolsonaro, Karina Cufa, disse que não houve pretensão de ofensa racial, por se tratar de um comentário sobre uma característica específica do apoiador Michael Sullivan. Michael Sullivan é um cara de direita. É um cara que é apoiador do Bolsonaro, não se sentiu minimamente ofendido, mas por causa disso, mais 1 milhão do Bolsonaro. Eles vão minar todos os centavos que o Bolsonaro recebeu de Pix, né? A ideia deles é justamente essa. Vamos falar do Gustavo Gayer agora? 2 advogados que atuam no STF dizem que Gustavo Gayer ficará
inelegível e corre risco de prisão. Acompanhe comigo aqui. Texto. O curioso é ver como a balança da justiça sempre pende para o mesmo lado. Figuras da esquerda, mesmo diante de escândalos milionários de corrupção, continuam por aí, soltas, sorridentes e reabilitadas politicamente. Mas basta um opositor mais barulhento incomodar e logo surgem pareceres, interpretações criativas da lei e ameaças de cassação. O paralelo feito com Bolsonaro deixa claro que não se trata de justiça, mas de exemplo. Corte-se a cabeça do líder e dos seguidores. No fim das contas, a perseguição à Gaia pode até elevá-lo mais do que derrubá-lo. Afinal, mártires políticos costumam sair fortalecidos. O que o sistema não entende é que quanto mais cala-se vozes conservadoras, mais expõe-se o autoritarismo disfarçado de legalidade. A pergunta que fica é: até quando o povo vai aceitar viver num país onde votar virou quase um teatro encenado por meia dúzia de togados? Pois é, do Paulo Andrius, né? Essa matéria aqui do Editorial Central. Rapaz, matéria muito bem redigida, né? Pode ter certeza disso. Vamos lá. Lula desafia Trump com viagem arriscada. Pois é, o Lula não tá brincando, não. O Lula falou que vai, sim, para os Estados Unidos, né, para participar do evento da ONU, né? Pior ainda, as ameaças de Trump de negar vistos para autoridades da ONU, possivelmente incluindo membros da delegação de Lula, representam uma retaliação direta à perseguição judicial no Brasil, deixando o petista vulnerável a um barramento da entrada nos Estados Unidos, a um discurso solitário na Assembleia sem um apoio americano crucial para agendas como a COP30. O que acontece? O Lula vai participar, né, do evento da ONU. Via de regra, é o Brasil que faz essa abertura desse evento. Por quê? Eu não sei. Dizem que é por causa do coração do Brasil, da floresta amazônica. Mas tá bom. O que acontece? Dessa vez, o Lula vai estar lá como uma quase que persona não grata, principalmente pelo anfitrião da casa, que é o Donald Trump. É um ato de muita coragem do Lula, sabendo como o Trump é, e brotar lá em Nova York. Eu, particularmente, se fosse o Lula, eu passava longe do homem laranja. Não seria eu que ia querer brotar lá. Mas o Lula é corajoso e diz que vai, né? Diz que vai. Vem aqui, vamos mostrar um pouquinho mais da hipocrisia da esquerda, né? Dá uma olhada nesse material aqui do Editorial Central também. E também, né, republicação da BBC News. O STF precisa voltar ao seu devido lugar quando a crise passar, disse o Steven Levitsky. Esse Steven Levitsky é o cara que criou Como as Democracias Morrem. Eu li o livro, tá? E aí eu falava, o livro diz que quanto mais se começa o autoritarismo, perseguição a opositores. Agora, o cara tá vendo isso acontecer e fala, não, tá tudo bem, nesse caso aqui, tribunal de exceção valeu a pena para pegar o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, eu sou de esquerda. Agora, já passou do ponto, já começou a ter arbítrio demais, abuso demais, e pode chegar em outros setores que não Bolsonaro. Então tá na hora do STF baixar facho. Gente, isso não é normal. Mas não é normal mesmo. Um escritor renomado como esse cara falar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, não, mas tá tudo bem o que eles fizeram com o Bolsonaro. Como assim, gente? É um absurdo, é um absurdo. Na visão do professor de Harvard, é muito difícil lidar com uma instituição, o STF, que recebeu um poder enorme e fazê-la voltar para o seu devido lugar depois. É um absurdo, né? Um verdadeiro disparate uma situação dessa, né? Vamos lá, ó. O STF precisa voltar a seu devido lugar quando a crise passar, ou seja, quando a perseguição ao Bolsonaro passar. O Supremo Tribunal Federal precisou agir para proteger o Brasil diante de ataques à democracia. Nossa, olha o jeitinho que eles falam, né? Até parece que é verdade. Ataques à democracia durante o governo de Jair Bolsonaro e após a sua derrota nas eleições de 2022. Mas é preciso que, assim que a crise for deixada para trás, a corte recue e retorne ao seu lugar de direito. Ou seja, aqui ele assume que existiu um tribunal de exceção. Que a corte saiu do seu lugar de direito para poder buscar
um opositor, um inimigo político. Essa é a avaliação do cientista político e autor do best-seller Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky. Né? Segundo o professor da Universidade de Harvard, abre aspas, muito difícil lidar com uma instituição que recebeu esse poder enorme e fazê-la voltar ao seu devido lugar. Abre aspas, ninguém gosta de abrir mão de poder voluntariamente, afirmou o Levitsky. Ou seja, extrapolaram sim, abusaram sim, e, sabe, parece que os caras simplesmente, né, não se importam com o que está acontecendo, né? Ou seja, eles fingem, aquela ideia, né? É de direita mesmo? Pode acabar com eles, né? Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre isso aqui, ó. Vice de Trump declara guerra a ONGs de extrema esquerda. Pois é, o D.D. Vance, né? Que é o vice do Donald Trump, que é mais pilhado com a esquerda do que o próprio Donald Trump, falou, não, nós vamos pegar, e nós vamos pegar você, viu, George Soros? Não é a primeira vez que o George Soros, para quem não sabe, é um bilionário lá dos Estados Unidos, e ele usa o dinheiro dele para financiar a agenda woke, para financiar pautas de esquerda, tá? Inclusive, o filho dele teve há poucos dias aqui, conversando com a turma da esquerda aqui, tá? Não é a primeira vez que o George Soros aparece nesse tipo de denúncia. Sua fortuna bilionária já foi rastreada em diversas iniciativas, que vão desde a promoção de agendas progressistas até o suporte a jornais e organizações que dizem defensoras da democracia, mas que na prática disseminam o ódio contra a direita. No caso Kirk, a crítica de Vance toca em um ponto crucial. Como a narrativa midiática e o financiamento globalista criaram um ambiente hostil, onde conservadores são tratados como inimigos a serem eliminados, não apenas politicamente, mas, sim, fisicamente. A ironia é que, enquanto chamam conservadores de extremistas, de golpistas, os verdadeiros incentivadores da violência posam de filantropos, preocupados com os direitos humanos. Vance expôs a contradição. Um sistema onde bilhões fluem para alimentar a máquina progressista, enquanto qualquer voz dissonante é demonizado. No fim, a morte de Charlie Kirk pode ter revelado algo ainda maior, a engrenagem global que financia e normaliza o ódio contra a direita. E é exatamente isso. Deu para vocês perceberem o nível, né, dos artigos aqui. Esse artigo é meu, tá? Foi eu mesmo que escrevi esse artigo aqui para vocês sobre, né, aqui o D.D. Vance, tá? Agora, o que eu acho interessante aqui que a gente pode olhar aqui? Descendo na matéria um pouquinho, já que a gente está falando da disseminação do ódio e tudo, olha isso aqui. Olha o que a Folha de São Paulo publicou hoje sobre o Nicolas Ferreira. Dá uma olhada. Neonazistas brasileiros elogiam Nicolas Ferreira após atentado a Charlie Kirk. Ué, como assim? Que matéria mais estapafúrdia é essa? Encaminhado com frequência nos mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp, monitorados pela Pulver, as menções a Charlie Kirk e Groypers, o que é Groypers? Não sei o que é isso não, cresceram de forma abrupta e no dia 12 de setembro ultrapassaram as referências ao próprio julgamento de Jair Bolsonaro, revelando como eventos externos são rapidamente incorporados à disputa política brasileira. Expressões como guerra civil cresceram nos últimos dias, com mensagens como matar esquerdista deveria ser esporte olímpico. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de piada, né? Dá para ver o tanto que essa mídia, sabe, ela literalmente, ela não tem noção da realidade dos fatos. Ela simplesmente, né, atua como algo, fora da realidade. Fora totalmente da realidade, fora da caixinha, por completo. Vir aqui e falar que, olha, a turma da direita fala que matar a esquerda é esporte olímpico. Quem foi que tomou o tiro no pescoço? Foi um cara de esquerda? Quem foi que deu o tiro no pescoço? Foi um cara de direita? Aonde que a vergonha de vocês foi parar? Vocês deram descarga nela? Foi isso? Porque assim, não faz sentido uma matéria como essa. Uma matéria como essa, sinceramente, chega a ser vergonhosa. É literalmente uma vergonha para qualquer cidadão que tem o tic-tac funcionando.
Agora, pessoal, uma coisa é certa. Não adianta eles tentarem mudar a opinião pública. Não adianta. A direita, quando a direita, sabe, ela se expõe com argumentos, com discurso, ela convence. Enquanto que a esquerda, ela está sendo desmascarada, exposta a cada ação que acontece, como essa da morte do Charlie Kirk. Um exemplo para vocês aqui, matéria do Editorial Central também e do Gabriel Ferrigno, tá? Turning Point USA. A Turning Point USA é vamos dizer assim, uma escola, né? Um programa de universidade que foi utilizado para fomentar, discutir pautas, né? Conservadoras, pautas sobre o respeito à família, o combate à corrupção. Pois é. Depois da morte do Charlie Kirk, mais de 32 mil pedidos para escolas e universidades para implementar o projeto do Charlie Kirk, né, o Turning Point USA, começaram, né, principalmente em sedes de escolas e universidades, que é onde a esquerda tomou conta, que é onde o Charlie Kirk morreu, né? Ó, esse crescimento explosivo mostra algo que a esquerda progressista se recusa a admitir. Quanto mais eles tentam calar uma voz conservadora, mais ela se multiplica. O Kirk sempre foi visto como uma ameaça ao establishment, justamente porque conseguiu mobilizar os jovens, coisa que a esquerda faz com um monte de mentira. Eles ainda não conseguem enxergar ainda, né, a realidade. E aí onde entra essa história, essa mentira de que você apoiar grupos como o Hezbollah, você está promovendo a paz. E eles acreditam. Agora, a morte gera o efeito contrário ao que os inimigos políticos esperavam. Em vez de enterrar o legado do Charlie Kirk, eles transformaram o Charlie Kirk, o legado do Charlie Kirk, numa bandeira de resistência, literalmente uma bandeira de resistência. Então, o recado fica claro, fica estabelecido aqui de forma muito límpida. As ideias, elas não morrem, principalmente quando carregam a força da liberdade e da verdade. Se a intenção era intimidar, o resultado foi um exército de estudantes motivados a ocupar escolas e universidades com valores conservadores. A ironia da história é que, ao tentar eliminar um líder, se acaba criando milhares de líderes, tá? Matéria também minha aqui, tá, pessoal? Aí vocês me dizem se vocês gostaram, né, desses dois editoriais que eu escrevi para os TEDs, tá? Para vocês. Vamos nessa aqui? Olha que belezura, né? O Senado dos Estados Unidos quer pagar 100 milhões por captura de Nicolás Maduro. 100 milhões de dólares. Até eu tô pensando em pegar um estilingue e ir atrás do Maduro lá na Venezuela, né? Pelo amor de Deus, 100 milhões de dólares, quase meio bilhão, mais de meio bilhão de reais. Olha só, para você ter noção, o Osama Bin Laden, que foi um cara que mandou as Torres Gêmeas, fez aquele massacre gigantesco, inclusive, há poucos dias atrás teve um documentário falando sobre o 11 de setembro, né? Mesmo nesse caso, o Maduro, eles estão dispostos a pegar o Maduro mesmo, e o Congresso, o Senado norte-americano está disposto a autorizar, porque assim, eles precisam autorizar a liberação dessa verba, eles estão dispostos a autorizar nada mais, nada menos do que 100 milhões de dólares. Agora você imagina, quantos mercenários não estão de olho, mas simplesmente de olho, querendo, né, entender isso aí, né? Descobrir onde está o Maduro, querendo receber, entender não? Receber isso aí, né? Vamos lá, vamos de matéria do Editorial Central, tá? Essa aqui do Paulo Andrius, né? O Ministério Público Federal arquiva processo que desmonta a narrativa da mídia. Pois é, a mídia vivia dizendo que o Bolsonaro era corrupto. E aí acabou de cair agora um processo que dizia que o Bolsonaro era corrupto, o MP acaba de pedir o arquivamento por não existir nada. Vale lembrar que esse caso foi explorado à exaustão pela imprensa e pela oposição, que tentaram transformar rumores em manchetes bombásticas contra o Bolsonaro. Na prática, mais uma acusação caiu por terra, como tantas outras que se mostraram sem consistência. A ironia é que quando governos anteriores foram marcados por mensalões, petrolões,
Com bilhões comprovadamente desviados, a gestão Bolsonaro sofre com investigações que terminaram sistematicamente no vazio. Esse arquivamento foi mais uma pá de cal. Na verdade, o que acontece? Eles falaram que o Bolsonaro deveria ter subornado figuras paraguaias para firmar um acordo com a Itaipu. Um acordo que beneficiava o Brasil e o povo brasileiro. Na visão do Ministério Público, que abriu esse processo em 2021, ou 22, se eu não me engano, 21, eles disseram o seguinte, peraí, o contrato está muito bom, certeza que o Bolsonaro subornou alguém do Paraguai para conseguir esse contrato bom assim. Resumindo, ele nunca recebeu suborno nem nada, o Bolsonaro só escolheu gente técnica. E ao escolher gente técnica, né, você tem bons contratos. É simples assim. Então, cá entre nós, sinceramente, né, não dá para continuar confiando no discurso que a esquerda apresenta. Vamos analisar essa matéria aqui também, ó. Estados Unidos tiram um selo antidrogas da Colômbia e expõe fracasso do amigo do Lula. Matéria também do Editorial Central. Deu para vocês verem, né, o quanto o Editorial Central está completo de informações hiper relevante para vocês aqui, tá? Vamos entender o que está acontecendo, eu vou explicar tudo aqui para vocês. Ó, o que aconteceu? Os Estados Unidos acabou de falar agora que a Colômbia não é um país que combate o crime organizado e o narcotráfico. Não é segredo que o Petro, ex-guerrilheiro e entusiasta de políticas de esquerda, sempre criticou a abordagem americana de guerra às drogas. Em vez de endurecer o combate aos cartéis, prefere a retórica da solução pacífica, como a substituição voluntária de cultivos de coca, quase uma piada diante do poder econômico do narcotráfico. O pior, o Petro, do ladinho do Lula, onde ele tirou essa foto aqui. Adivinha? Ele defendeu que a cocaína deveria ser legalizada. Afinal, todo o mal do continente americano se dá porque a América não pode cultivar, explorar e ganhar em cima da produção de cocaína. Olha a ideia do sujeito. Olha o que passa pela cabeça de um esquerdista como esse, né? Provavelmente já cheirou farinha demais para falar uma meleca dessa, né? Então, assim, não faz o menor sentido, né? E não é à toa que leva esse título aí vergonhoso, né? Perde a chancela dos Estados Unidos aí sobre ser um país que combate, né, o crime e o narcotráfico. Né? Realmente, mais um dia vergonhoso dos nossos amigos colombianos, assim como mais um dia vergonhoso para nós, né, que temos um presidente que acaba, sabe, sendo ideologicamente alinhado com pautas como desse próprio Petro aí. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, discutir política, debater política, qualquer coisa, sabe? Daqui a pouquinho a gente sai do nosso chá da tarde e vai para o nosso jantar. Então, 7 horas da noite eu vou estar aqui para mais um editorial com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, perdoem-me o atraso, vocês sabem já os meus motivos, a minha razão e até daqui a pouco. Grande abraço.